Fala pessoal, estou aqui para fazer um novo exemplo de fluxograma de processos para vocês. Esse vai ser o terceiro aqui no canal. Depois eu vou colocar o link dos outros dois que já existem por aqui, vou colocar até na descrição desse vídeo. Aliás, também na descrição eu vou colocar o enunciado deste exercício, que basicamente é um processo de emissão de crédito consignado. O atendente recepciona o cliente e questiona qual o valor desejado. Logo em seguida, o atendente precisa consultar no sistema se o valor desejado pelo cliente é autorizado pela financeira. Caso haja alguma diferença na margem a ser consignada, o cliente é informado. Caso aceite os valores, o contrato é elaborado. Caso contrário, o cliente recebe um pedido formal de desculpas. Após a aceitação do cliente, o contrato é elaborado. Posteriormente, o contrato é apresentado ao cliente, que o analisará. Caso haja alguma divergência nas informações, é necessário retificar o contrato. Caso contrário, o supervisor analisará todos os dados financeiros do contrato para verificar se os valores estão de acordo com o perfil da empresa. Se houver alguma divergência nestas informações, novamente o contrato precisará ser corrigido, retificado. Ao término do atendimento, ocorre a solicitação do depósito e o cliente indicará, via sistema, uma nota para a atuação do atendente. Para fins de controle de desempenho, a empresa espera que a média de notas de cada colaborador seja superior a 7. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, então, como todo e qualquer fluxograma, a gente começa com uma estrutura de início. Tudo bem? Essa estrutura de início, ela, como diz o nome, ela começa o nosso processo, começa o nosso fluxograma. A primeira atividade, como vocês podem ver no enunciado, seria recepcionar o cliente. Então, recepcionar cliente. Sempre um verbo no infinitivo seguido de um substantivo, como eu venho falando para vocês aqui em outros exemplos também, tá? Após recepcionar cliente, questiona qual o valor desejado. Questionar. Valor. Questionar valor. Logo em seguida, o atendente precisa consultar no sistema se o valor desejado pelo cliente é autorizado. Então eu vou botar aqui, ó, verificar autorização. Verificar autorização. Caso haja alguma diferença na margem a ser consignada, o cliente é informado. Então, vou botar aqui, ó, valor autorizado. Entramos aqui com uma estrutura de decisão. Essa estrutura de decisão é sempre uma resposta binária, ok? Sim ou não. O valor foi autorizado? Se o valor não foi autorizado, eu tenho que informar valor alterado. Ou seja, o cliente desejava 20 mil reais de crédito consignado. Esses 20 mil reais foram verificados e só foi autorizado 10 mil reais. Só foram autorizados 10 mil reais. Eu vou informar ao cliente o valor alterado, tudo bem? E aí, após informar o valor alterado, eu tenho que verificar se o cliente aceitou esse valor. Ou seja, repetindo, quero 20, vou verificar se a financeira aceita 20. A financeira não autorizou o valor, só autorizou 10. Vou informar para o cliente que somente 10 foram autorizados. Vou verificar se o cliente aceita, tudo bem? Então, se o cliente não aceitou, vou botar aqui, ó, cliente aceitou, se o cliente não aceitou, se não, pedir
desculpas. Pedir desculpas. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos verificar se o valor, ele efetivamente foi autorizado. Se o valor foi autorizado, vamos seguir lá no enunciado. O contrato é elaborado, ou seja, elaborar contrato. Elaborar contrato. Após a elaboração do contrato, o mesmo é apresentado ao cliente. Então, ó, apresentar contrato. Apresentar contrato. Aí o cliente vai analisar. A análise do cliente não é mapeada aqui, eu só vou mapear o que eu faço, o que a empresa faz. Caso haja alguma divergência nas informações, é necessário retificar o contrato. Então, eu vou jogar para cá. Contrato correto? Se não, eu vou aqui para o conector 1. E aí eu jogo o conector 1 para o lado de cá. Se o contrato não estiver correto, o que eu preciso fazer? Retificar contrato. Eu vou retificar o contrato, ok? E se o contrato estiver correto? Se sim, vou botar aqui o conector 2. O que é o conector? Só mostrando aqui para vocês. Eu não tenho mais espaço no meu papel. Então eu coloco aqui, ó. Não, eu entro numa bolinha aqui com o número 1 e eu entro numa bolinha com o número 2. Em algum lugar eu vou sair dessas bolinhas. Então, ó, número 1, retificar o contrato. Número 2, o que eu vou fazer? Se o contrato estiver correto, o supervisor tem que analisar, ok? Então, analisar os dados financeiros. Vou colocar aqui, ó. Analisar dados financeiros. Analisar dados financeiros. Após a análise, pessoal, se houver alguma divergência, o contrato novamente vai ter que ser retificado. Então, vou perguntar aqui novamente, tá? Dados financeiros corretos? Dados financeiros corretos? Se ele não estiver correto, se os dados financeiros não estiverem corretos, eu vou ter que retificar novamente esse contrato, ok? Então, vou jogar aqui um conector número 3 e do número 3 eu vou para retificar o contrato, ok? Repetindo, o supervisor vai analisar os dados financeiros, ele foi e identificou que os dados financeiros não estão corretos. Como diz o enunciado, eu tenho que voltar e retificar o contrato, tudo bem? Se eles estiverem corretos, eu tenho que depositar o valor, né? Depositar o valor na conta do cliente, tá? Depositar o valor. E ao término da solicitação, ao término do depósito, o cliente vai ter que dar uma nota para a atuação do atendente, né? Então, vou botar aqui, ó, solicitar nota para o atendimento. Como acontece com a gente, né? Às vezes a gente fala no call center, olha, ao término do meu atendimento, o sistema vai questionar o senhor para dar uma nota no meu atendimento, e aí o cliente vai dar a nota, e essa nota então vai ser registrar satisfação. Qual foi a satisfação do cliente, né? De 0 a 10. Após o registro da satisfação,
esse fluxograma, esse processo termina. Agora vamos olhar para cá, né? Vamos dar uma olhada completa aqui para esse fluxograma. O que está faltando aqui? O que não pode ficar em aberto? Primeira situação, após pedir desculpas, o que acontece? Olha, pediu desculpas, fim. Eu não tenho mais nada para fazer, tudo bem? E se o cliente aceitou, se o cliente aqui aceitou um novo valor, o que eu preciso fazer? Eu vou elaborar o contrato. A partir do momento em que o cliente tenha aceitado a proposta, eu elaboro o contrato, ok? A partir do momento que eu vou retificar esse contrato, o que eu preciso fazer? Olha, se o contrato não estiver correto, eu tenho que vir para cá para retificar o meu contrato, ok? Então, após a retificação, eu aconselho que esse contrato seja novamente apresentado. Então, após a retificação, vou colocar aqui um conector número 4 e o número 4 eu subo para apresentar o contrato para o cliente, ok? Todas as atividades estão ligadas, não tenho nada aqui em aberto. O fluxograma está absolutamente completo pelo que eu estou vendo aqui. O que você não pode ter nesse fluxograma? Você não pode ter nenhuma caixinha, nenhuma atividade sem saída, ok? Tampouco você pode ter alguma atividade com mais de uma saída. Cada atividade só pode ter uma única saída. Porém, ela tem que ter esta saída. Eu não posso ter uma atividade que simplesmente morra aqui, ó, por exemplo, pedir desculpas, e aí morreu o processo. Eu tenho que indicar, após o pedido de desculpas, para onde que vai esse processo. E no caso aqui, ele vai para o fim. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí que eu respondo para vocês. Um abraço.